Ok, então eu vou mostrar agora basicamente o que vocês vão fazer na aula prática desta semana a ideia é que vocês vão usar uma base de dados com o SQLite. Há algum problema? Vocês vão usar uma base de dados com o SQLite, mas a partir do Python. Na semana passada estiveram a criar aquela base de dados com o SQL diretamente, agora vão usar o Python. Portanto, uma parte que eu vos peço aqui para fazer, logo no início, é implementar aquela função para fazer as perguntas à base de dados. Portanto, isto não tem muito problema, porque será aquela função que vocês têm aqui que cria um dicionário com o resultado do select. Portanto, basicamente, vocês já têm a implementação aqui, façam a vossa versão disto, mas não tem assim nada de novo, já é dado na teórica, e esta será uma função útil que vocês depois também podem usar no trabalho, sempre que quiserem fazer perguntas à base de dados. Mas, agora, o que eu queria focar aqui é esta mecânica de fazer a interação entre o SQLite e o Python. Então, o que vocês precisam de fazer é importar o SQLite 3, ou então, se quiserem, podem importar o que vocês precisam, que é from SQLite 3, vamos importar o connect, que é a função que faz a ligação à base de dados, e o erro, que é aquele que nós vamos ver para quando houver um erro de SQLite não estourar o nosso programa. Portanto, estas serão as duas coisas que nós vamos precisar, e podemos agora, para este exercício aqui da chuva, vamos criar esta tabela das amostras. Portanto, podemos fazer aqui uma função, cria tabela, em que recebemos o nome da base de dados e vamos criar a tabela das amostras. A mecânica disto é sempre a mesma quando vocês quiserem usar o SQLite a partir do Python. Portanto, primeiro o que vocês vão fazer é criar uma ligação. Portanto, a ligação à tabela, vamos usar o connect e o nome da base de dados. Se vocês importaram o connect diretamente do módulo SQLite, vocês fazem assim. Se vocês importaram o módulo SQLite, então têm de dizer que este é o connect do SQLite 3. Portanto, das duas maneiras dá. Sim. Esse é o que nós vamos usar para capturar os erros do SQL. Já vou mostrar como fazer isso. E porquê. Portanto, criamos a ligação. Agora precisamos de um cursor, que é aquilo que executa o código SQL. O cursor é-nos dado pela ligação. E isto permite-nos agora executar comandos SQL. Portanto, vamos, com o cursor, executar um comando SQL de criar a tabela. Então, vamos fazer assim, create table, amostras, e o que vai ter aqui será estas amostras da chuva. Onde é que está aqui o exemplo? Ok. Então, nós temos, na chuva, temos a data, o local, o ponto da amostra e o pH. Portanto, vamos criar aqui a data como sendo do tipo texto, ou string. O local também é texto. O ponto é um inteiro. E o pH é um real. Pronto, isto será o nosso comando para criar a tabela. Notem que eu usei aqui 3 aspas no início e no fim, que é para poder pôr isto em várias linhas para me caber aqui na janelinha pequenina. Vocês não precisam de fazer assim. Não é? E agora, há uma coisa que convém vocês fazerem, que é aqui o commit. O commit é da ligação. A ideia, a necessidade do commit é porque há algumas operações que alteram a base de dados
que nós podemos querer que sejam executadas todas ou nenhuma. Portanto, não ficar a meio. Isso vocês podem pensar quando estão a fazer, por exemplo, transferir informação de uma tabela para outra, ou pagar de um lado e escrever do outro, coisas assim. Não convém que falte eletricidade a meio e a vossa base de dados depois fique inconsistente. Então isto permite-vos executar vários comandos SQL e só quando fazem o commit é que é alterada a base de dados. Em rigor, quando vocês criam tabelas ou apagam tabelas, portanto o create ou o drop não precisam de commit porque são executados imediatamente. Portanto, se vocês quiserem, podem omitir o commit neste caso, mas isso obriga-vos a lembrar que há umas coisas que precisam e outras que não. Eu sugeria que o mais simples é tudo o que altera a base de dados, ponham um commit quando acabarem de alterar. Isso inclui inserts, updates, coisas desse género, e assim vocês não se enganam. Se se lembrarem que o create table é uma daquelas exceções em que não é preciso, então podem omitir aqui que ele vai funcionar à mesma. Mas isto seria o default. Quando alteram a base de dados, não se esqueçam do commit, e o commit é um método da ligação, porque basicamente a ligação está a guardar todas as alterações que vocês mandaram fazer, em suspenso, e quando fazem o commit, elas são todas executadas. Então agora nós podemos criar a nossa tabela, portanto vamos executar isto, temos aqui a função, e eu posso aqui agora chamar a função, para vocês verem, portanto aqui vamos para a pasta. Eu estou a trabalhar nesta pasta, já tenho aqui algumas coisas de sobra de outras experiências, mas não tenho aqui um ficheiro ainda teste.db. Portanto, eu vou fazer aqui o criar tabela no teste.db. E quando eu executo isto, notem que eu corri primeiro o programa ali com o F5, para ver aqui o run file, que é para ele estar na pasta certa e para me declarar esta função que eu tenho aqui. Portanto, eu faço o criar tabela no teste.db, ele não me deu erro nenhum, não aconteceu nada de mal, e apareceu aqui o ficheiro teste.db. Então, se vocês quiserem, isto é opcional, mas vocês podem criar aqui uma consola. Eu vou pôr aqui o... Portanto, a consola que vos aparece tem o fundo preto, as letras brancas, eu só mudei assim para ser mais fácil de ver. Vocês correm o SQLite 3. Se tiverem o Windows, têm de ter nesta pasta o SQLite 3.exe. Se usarem Linux, o SQLite 3 já está instalado por default, portanto já o devem ter aqui. Então, este é o que vocês veem na consola do SQLite. E a primeira coisa que vamos fazer é abrir aquela base de dados. Portanto, estão a ver aqui, use open file name to reopen on a persistent database. Portanto, se vocês não fizerem isso, todas as experiências que fizerem aqui são feitas em memória e quando desligarem o SQLite, desaparece. Se vocês fizerem open uma base de dados existente, por exemplo, o teste.db, agora estamos a trabalhar naquela. E podemos até ver aqui, por exemplo, tables, este comando .tables, os comandos que começam por ponto são comandos específicos do SQLite, são utilitários que podem dar jeito em alguns casos. Então, o .tables dá-nos uma lista das tabelas que temos. E temos esta amostras porque nós criámos esta base de dados correndo aqui a tabela de criar amostras. O .schema diz-nos como é que as tabelas foram criadas. Portanto, este foi o comando para criar a tabela amostras. Data text, local text, etc. É o comando que foi usado para criar cada uma das tabelas. Portanto, o schema é o esquema da base de dados, tem os comandos todos para criar as tabelas. Se nós agora corrermos a nossa função outra vez, vai-nos dar o programa todo que bloqueia e termina com este erro. Operational error, a table amostras already exists. Porquê? Porque nós não podemos criar uma tabela quando a tabela já existe. O SQLite dá-nos um erro, senão não é possível estar a criar outra tabela com o mesmo nome. Então aqui dá jeito que, se isto fizer parte do nosso programa e alguém tentar usar a nossa função para criar segunda vez a mesma tabela, o nosso programa todo para. Não nos dá jeito que o programa pare. Portanto, o que vamos fazer aqui é, antes de executarmos o nosso código SQL, vamos criar aqui um bloco try. Vamos pôr isto dentro do bloco. Podemos pôr o commit também, tanto faz, fica dentro ou fora, mas podemos pôr aqui e vamos fazer um except e dar uma mensagem de erro. O que isto faz no Python é, qualquer erro que ocorra dentro do bloco try, o Python depois vai verificar se corresponde a um dos ramos except. Sim. É isso que eu estou a dizer. Qualquer erro que ocorra dentro do bloco try, o Python depois vai ver se existe um ramo except para esse erro.
Portanto, o que estamos a fazer é, dentro deste bloco, os erros não vão bloquear necessariamente o nosso programa, vão ser verificados contra os vários ramos except para ver se é um daqueles erros que nós queremos que seja processado de alguma forma. E então aqui nós podemos dizer que, exceto este erro deste tipo, do SQLite 3, agora, se vocês importaram só o SQLite 3, podem dizer SQLite 3.error. Caso contrário, vocês podem simplesmente ir buscar o error e dizer que é este tipo de erro. Portanto, se houver um erro destes do SQLite, nós podemos dizer print qualquer coisa. Não é? Ups, houve aqui um problema. O que isto faz é que erros deste género ocorridos dentro do bloco try não vão bloquear o nosso programa. Vão apenas resultar num ups escrito na consola e o programa continua. Portanto, se nós fizermos isto, vou correr outra vez para criar novamente a função e agora, se eu chamar outra vez a função, não há aquela terminação do programa, simplesmente tenho ali aquela mensagem. Uma maneira um bocadinho mais sofisticada de fazer isto é, se houver um erro deste tipo, as erro, portanto, damos aqui um nome de uma variável que vai guardar o erro que ocorreu, nós podemos melhorar aqui a nossa mensagem e dizer para imprimir também o erro. Portanto, se eu fizer isto, quando eu criar a tabela, ele vai-me dizer, ups, o que está ali, e depois diz qual é o erro de SQL que ocorreu. E isto é mais informativo. Portanto, o erro que ocorreu no SQLite foi que a tabela amostra já existe e, portanto, não pode ser criado. Este só captura o erro do SQLite, sim. Por exemplo, se eu fizer aqui uma coisa qualquer, de lá, e correr a minha função, agora vai parar porque o nome de lá não é conhecido. Porque este não é um erro deste tipo. Isto é importante. Vocês também podem fazer um except sem nada aqui para capturar todos os erros. Mas isso é muito mau, é perigoso, porque se houver um erro mesmo no vosso programa, enganaram-se a escrever uma coisa, ele não vos diz nada. Simplesmente diz que foi um erro e vocês depois não sabem o que é que aconteceu. Portanto, é importante quando fazem um try except, vocês garantirem que aquele erro que estão a capturar é aquele erro que vocês sabem quando ocorre, que está controlado e que vocês sabem o que é que devem fazer. Não façam um try except sem especificar o erro, porque depois, mesmo que se enganem a escrever, para o Python isso é tudo um erro e ele ignora essas coisas todas. Okay? Então agora vamos inserir os dados na nossa tabela. Então, vamos começar por ler o ficheiro da chuva. E se vocês quiserem, podem fazer isto assim, que é para agora poder examinar o que é que está no line. Notem que, eventualmente, isto vai parar numa função e vocês vão ter de estruturar o código e assim. Mas se vocês ainda estão a experimentar para ver como é que estas coisas funcionam, pode ser útil pôr os comandos só no script, correr um de cada vez, ver qual é o resultado, para ver o que vocês têm. Então aqui nós podemos ver que este é o ficheiro do chuva e a primeira linha tem aqui este cabeçalho, datalocal.ph. Portanto, a primeira linha não nos interessa, nós vamos querer processar cada linha a partir da segunda. Portanto, fazemos assim, do primeiro ponto de corte até ao fim, vamos fazer aqui o ciclo e agora podemos fazer as várias partes, será o split da linha, por aquele caractere que faz a separação, que é o ponto e vírgula ali. Portanto, vamos fazer o split do ponto e vírgula e agora temos aqui cada um dos fragmentos. Será a data, o local, o ponto e o ph. Então podemos criar uma função SQL para fazer o insert. Insert, vou partir isto em várias linhas. Portanto, insert into amostras. E agora vamos criar aqui os valores que queremos inserir. Será uma string primeiro com a data. Então ponho aqui aspas e aqui vai o primeiro argumento. Depois outra string com o local, não é? A data é texto, o local é texto, portanto isto são duas strings. Depois vou pôr um número que é o ponto. Então este não tem aspas, é só o ponto. E depois o ph, também não tem aspas, vai ficar ali como número. Portanto, isto será o comando SQL que eu vou criar.
agora tenho de pôr lá dentro, eu podia pôr aqui já o ponto de formato, etc. Este é clicas. Mas vou partir isto em duas linhas para não ficar muito grande. Então agora vou pôr no SQL.format e vou pôr no primeiro argumento ali, vou pôr o primeiro fragmento, a primeira parte da linha. No segundo será o segundo, terceiro, etc. Notem que isto segue a mesma ordem, porque eu criei os campos da tabela na mesma ordem em que eles vêm no ficheiro. Isto não é obrigatório. Portanto, podia ser que a ordem do ficheiro não fosse a mesma. Basta lembrarem-se que o insert into amostras, esqueci-me aqui de uma parte. Mas isso não vou pôr, que é para depois nós vermos. Basta que o insert tenha pela mesma ordem que vem na tabela, e isso nós podemos ajustar aqui pela ordem dos fragmentos que estamos a pôr. Pronto. Antes de fazer mesmo executar isto, eu vou agora fazer um print do SQL e vou correr esta parte do código. Só para ver o que é que acontece. Portanto, faço aqui e tenho agora todos os comandos SQL que eu criei. Insert into amostras isto, insert into amostras. E agora posso notar que me esqueci de pôr lá o values. Porque é insert into tabela, values e depois os valores. Se eu me esqueço dos valores, depois vai-me dar um erro no SQL. Portanto, isto é uma dica como vocês podem fazer. Podem fazer isto por partes, testar o código nestas partes, antes de pôr isto numa função, ou pôr prints na função só para verem o que é que está a correr bem ou a correr mal. E então agora eu vou corrigir aqui. Vou pôr, por exemplo, insert into amostras, values, ali a parênteses. E agora vamos ver se isto já fica mais bonito. Pronto, estes são os vários inserts que nós estamos a fazer. Já agora, notem aqui uma coisa curiosa, que quando aparece ali o 5.032, que é o último valor que eu estou a pôr aqui, não aparece a seguir este parênteses. O parênteses está a aparecer aqui em baixo e depois o ponto e vírgula. A razão pela qual isto acontece é que o meu ficheiro de texto, com os valores, tem um caractere de mudança de linha no fim de cada linha. E esse está a ser incluído nestas partes depois do split. Por isso é que está a ser criado aquilo. Duas coisas que podemos fazer. Uma delas é pôr, por exemplo, aqui line.strip para tirar aquele final da linha, aquele espaço ou aquele caractere em branco. E se fizermos isto, ele já fica com aquilo agarrado, não é? Porque já tirou aquela mudança de linha no fim. Outra coisa que podemos fazer é simplesmente ignorar o problema, porque para o SQL tanto faz. O SQL acaba quando fechar os parênteses e tiver lá o ponto e vírgula, portanto, tanto faz se está a mudar de linha ou não, porque ele não quer saber disso. Por isso, neste caso, aquela mudança de linha não seria um problema, porque para o SQL é indiferente. Então, agora que já vemos o resultado dos nossos comandos SQL, vamos fazer aqui a execução do comando para podermos inserir os dados. Então vamos criar aqui uma ligação, vamos ligar à nossa base de dados, teste.db, vamos fazer aqui, vamos pedir um cursor à nossa ligação. Portanto, isto é sempre a mesma coisa, ligam à base de dados, pedem o objeto que executa o SQL, que é o cursor, e agora vamos executar cada um destes comandos. O SQL. Agora vamos ver se isto correu bem. Nós criámos isto tudo, criámos o cursor, executámos os comandos, aparentemente não nos deu erro nenhum, e agora podemos ver aqui, select, asterisco from amostras, e não temos nada. Agora, porquê é que não temos nada na tabela das amostras? Fizemos os inserts, mas o que é que faltou fazer? O commit, não é? Portanto, depois do ciclo, temos de fazer o commit na nossa ligação, porque estas modificações estão todas suspensas. E se nós fizermos o commit aqui, vou correr isto com o F9, pronto, fiz o commit, e agora, se eu fizer o select, já tenho lá os dados todos. Portanto, lembrem-se que, quando nós estamos a fazer estas alterações na base de dados,
elas estão em suspenso até nós fazermos o commit. Quando fazemos o commit, são todas executadas. Isto também é útil porque se vocês fizerem o commit dentro do ciclo, a cada insert é feito um commit na base de dados. Ou seja, a cada insert é escrito para a base de dados. E isso demora um bocadinho de tempo. Portanto, se fizerem o commit dentro do ciclo e quiserem carregar muitos dados, vai demorar um bocado de tempo a carregar o ficheiro. Se vocês executarem o SQL todo e depois fizerem o commit fora, então aí não tem esse problema, porque não faz mal, não tem tanto tempo a ser perdido a fazer o commit de cada insert, e o commit é feito de uma vez, é muito mais rápido. Já agora, outro detalhe, vamos supor que eu quero agora recomeçar e quero apagar a minha tabela para experimentar tudo do princípio. Então eu posso fazer dot table, amostras, e elimino aqui a minha tabela. Portanto, ponto tables, já não tenho nada. Portanto, desta maneira eu posso... Também dá para fazer em Python. Sim, drop table é um comando de SQL. Portanto, agora eu posso correr novamente o meu programa todo. Desculpa. Eu corro o meu programa todo, portanto, defini esta função, depois chamei aqui li o ficheiro, criei uma ligação, fiz estas coisas todas e dei-me aqui um erro. Portanto, quando eu tentei executar, diz-me que não há tabela amostras. Notem que eu apaguei a tabela amostras, portanto ela não existe. Eu corri o meu programa todo, mas no meu programa eu não estou a chamar a função criar tabela. Só tenho aqui a função. Portanto, eu preciso primeiro de criar a tabela na base de dados teste.bd ou db, já não me lembro. db e depois, estava ali, e depois fazer o resto. Portanto, desta maneira, isto já funciona. Okay? Portanto, lembrem-se que fazer uma função e testar a função não quer dizer necessariamente que o vosso programa esteja a usar a função. Sim. Exato. Portanto, agora o que podemos fazer é carregar o ficheiro, vamos fazer isto. Vamos criar aqui uma função, agora que já experimentámos isto, então carrega o nome do ficheiro e vamos pôr aqui estas coisas todas que nós fizemos para carregar o nosso ficheiro. Agora, qual é o nome do ficheiro que vamos carregar? Já não vai ser chuva, não queremos isto fixo, isto vai ser o que estiver ali especificado. E além disso, vamos carregar para uma base de dados. Portanto, vamos fazer aqui nome da base de dados e isto também será o nome da base de dados para onde vamos carregar. Portanto, notem que depois de fazermos as várias experiências, nós estamos a pôr isto numa função que generaliza estes valores. Okay? Então, vamos fazer o commit e vamos fazer o close. Isso também foi uma coisa que eu me esqueci ali, mas convém fecharmos a ligação à base de dados quando nós terminamos de usar. Agora, podemos criar a tabela e carregar os dados. Portanto, vamos carregar o chuva.txt para o teste.db. Agora podemos correr. Esta primeira deu erro, porque a tabela amostra já existe. Este não deu erro, ele pôs para lá. E quanto mais corrermos, mais dados vamos tendo na nossa tabela. Querem ver? Por exemplo, aqui, se eu fizer select count asterisco from amostras, ele vai-me dizer que tenho 336 registros. Se agora eu correr o programa outra vez, já tenho 448. Porque eu estou a carregar o ficheiro, ele está a fazer inserts e está a acrescentar na tabela. Mas sempre a mesma coisa. Portanto, isto não é boa ideia fazer. Não é? Convém que haja uma forma de nós verificarmos se estamos a pôr coisas repetidas na tabela, porque senão às tantas só temos lixo na tabela se nos enganamos e pomos várias vezes. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos criar aqui uma chave primária. Portanto, vamos pôr aqui, por exemplo, vamos assumir que é um erro ter
na mesma data, amostras repetidas no mesmo ponto, no mesmo local, porque isso não faz sentido tirar várias amostras no mesmo dia, no mesmo sítio. Então vamos dizer que há aqui um primary key, que é composta pela data, o local e o ponto. Se estes três forem exatamente iguais, há um erro. Não podem ser, não podem estar copiados. Okay? Então, vamos aqui, vamos fazer drop da tabela amostras. E agora vamos correr o nosso programa outra vez. Portanto, criamos a tabela com aquela primary key, corremos isto, e agora temos aqui um erro. Quando estamos a inserir, há uma falha nesta restrição que nós impusemos, que tem de ser único a data, o local e amostras. Portanto, aparentemente, no próprio ficheiro, nós já temos problemas porque já há lá coisas repetidas que não deviam estar. Então, o que é que nós queremos? Aqui temos de decidir se isso é mesmo de verdade, então não podemos ter esta restrição. Se esta restrição é que é o que está certo, não queremos ter repetições, então nós temos de ter o nosso código de maneira a que avise o utilizador que houve um problema, está a tentar inserir dados repetidos, mas não pare a execução. Então, o que é que vamos fazer? Vamos... aqui, quando nós tentamos executar o SQL, vamos fazer um try, corremos a execução do SQL, e se não conseguirmos, se houver um erro da base de dados, nós vamos fazer o print do erro e até podemos fazer também o print do SQL. Isto é útil, que é para o utilizador saber em que linha é que isto ocorreu. Ou do SQL, ou talvez melhor do line. Não é? Da linha de texto que deu o erro. Portanto, podemos fazer isto e vamos novamente deitar fora a nossa tabela. Ok. Isto às vezes acontece. Se isto vos acontecer, é porque ficou uma ligação aberta. Portanto, ou vocês ainda têm, neste caso, não temos a ligação porque ela ficou aberta aqui, não é? O programa bloqueou e ficou a ligação aberta aqui. Uma forma de resolver isto é, penso eu, fechar a consola. Ok, e agora já podemos. Porque se o SQLite está ligado se o SQLite do Python tem uma ligação ativa à base de dados, vocês não podem depois alterar a base de dados enquanto o outro está a mexer nela. Podem consultar a base de dados, mas não podem alterar, por exemplo, apagando uma tabela que o outro está a usar. Se isso acontece quando vocês estão aqui fora na consola ou assim a experimentar, basta fazer o con close. Mas se isto ocorreu dentro de uma função, vocês já não têm a ligação que foi criada dentro da função, porque isso era uma variável local. Mas podem sempre fechar a consola e abrir uma nova e pronto, isso resolve o problema. Então, nós fechamos, apagamos aquela tabela, vamos correr o nosso programa outra vez e agora temos aqui estes erros que acontecem quando estamos a tentar introduzir alguns valores que já são repetidos. Portanto, há aqui algumas linhas que não estão bem no nosso ficheiro. Portanto, não estão bem se nós assumirmos que não pode haver repetições ali. Notem que no exercício eu não estou a exigir isto, isto é só um exemplo de como nós podemos proteger contra a inserção duplicada de registros. Portanto, se agora nós formos calcular aqui, temos lá 96, e se corremos o nosso programa outra vez, continuamos lá com 96, porque agora tudo o que já venha repetido não vai ser inserido na tabela. Esta é uma das razões pelas quais convém ter chave primária, e isto é também para vos dar um exemplo de uma chave primária que não corresponde a um só campo, mas que corresponde a uma combinação de valores, que é uma coisa que depois vocês podem usar no trabalho também por causa dos atributos, não é? Da tabela dos atributos. E pronto, basicamente é isto. Depois, o que vocês têm a seguir é perguntas a esta base de dados. Mas isto é basicamente seguir os exemplos que vocês já têm na teórica e da aula passada dos selects que vocês fizeram, só que agora vão fazer os selects com aquela função que eu vos dei aqui, que além de fazer o select, transforma já tudo numa lista de dicionários, que depois é mais prático para vocês usarem.